Olá, pessoal, como vão vocês? Estamos aqui no retorno do nosso podcast do Clube de Astronomia Cecília Payne, o Espectro, dessa vez trazendo mais um convidado do Planetário UFG. A gente quis fazer o bingo completo, né? Primeiro chamamos o Rafael, depois a Luciene, e agora aqui com a gente tá o Gustavo Jordão, técnico do Planetário, o responsável por operar aquela máquina maravilhosa que traz experiências legais para tanta gente. Professor, dá um oi aí pra galera. Ah, pessoal, obrigado pelo convite, tá? Primeiramente, assim, e também o ciclo não encerrou, né? Porque tem muita gente lá, assim, capaz de falar tão bem quanto eu, assim, então. Detalhes, né? Cada um sabe uma parte da história, né? Pena que boa parte da história se perdeu, o professor Juan, que era quem tinha um vínculo maior. Tem alguns ainda que sabem muito, o professor Aloysio, está aposentado, né? Mas e adora. Se vocês chamarem ele, ele vai adorar vir. Perfeito. E para contribuir mais ainda para nossa conversa, temos aqui o nosso colega e amigo Gabriel Martins. Olá, pessoal. Professor, obrigado por ter vindo. Muita gente pediu pra eu chamar você aqui. Ah, vai conversar com o Gustavo. Obrigado pela consideração. Sim, ele tem muita coisa para falar. E a nossa conversa de hoje vai ser focada no equipamento em si, né, que faz o planetário acontecer, que é no projetor, e na atividade de planetarista. Isso é uma coisa que eu não sabia que tinha, né, esse ofício. Eu fiquei bem interessado. Então você pode contar pra gente do que se trata esse trabalho de planetarista? Ah, a definição de planetarista ela é muito vaga. Uhum. E isso é um tema recorrente nas reuniões de planetário. Os planetários eles se reúnem uma vez por ano, no encontro da ABP, Associação Brasileira de Planetários, né? E se discute qual que é a atribuição do planetarista. E fica muito vago porque o que a gente consegue definir é que o planetarista é a pessoa que ela passa por algum momento de uma sessão de planetário. Uhum. E aí fica complicado de definir isso, porque às vezes, se é assim, então eu poderia definir como planetarista a secretária ou o secretário que atende o telefone e faz um agendamento. Uhum. Porque está passando, está contribuindo para a sessão. A pessoa da manutenção, a pessoa da limpeza, ou a pessoa que vai operar a máquina. Então, qualquer um nesse caso pode ser o planetarista. Em Goiânia, o que a gente costuma chamar planetarista é quem está passando a sessão. Então, Uhum. o planetarista, quem vai atender o público, ou eu, ou os professores lá, né? Então, qualquer um de nós, a gente tem assim como planetarista. Então, para a gente, a função de planetarista está mais vinculada com esse atendimento direto, não o atendimento indireto em si da secretária ou da manutenção. Uhum. Tá? Então seria aqui, no caso, a linguagem de vocês, o apresentador da sessão. O apresentador da sessão. Esse é o planetarista. Entendi. Que no caso da gente, a nossa sessão, ela difere um pouco do que o pessoal costuma fazer nos planetários. Tiveram duas escolas assim meio teve uma cisão ao longo da história. O pessoal que defende a sessão gravada, que é o que a gente faz. Então, eu vou para a máquina, a gente grava o som, a locução, trilha e opera a máquina. Então, o que a gente faz, vamos dizer assim, a grosso modo, é apertar botão. Uhum. E o pessoal que defende, a outra escola que defende da sessão ao vivo. Então, nesse caso, já é uma sessão mais complexa de fazer. Porque cada sessão precisa de pelo menos dois. Um para o som e outro para a operação. E esse que está na operação, ele pode ser que seja necessário mais um também, né? Um para o som, um para a operação da máquina e outro para a locução.
E aí, Uhum. nesse caso, a pessoa faria a locução ao vivo na hora. Então, cada sessão, a pessoa faria uma locução. Acontece que o pessoal que defende isso tem um outro ponto, que assim, a pessoa ela já repetiu tanto aquele enredo, e já Uhum. ficou tão automático que se você gravar e passar a próxima sessão vai ser a mesma coisa. A pessoa está falando a mesma, tem 20 anos que ela está falando aquele texto. Entende? Sim. A não ser que a não ser que tenha, sei lá, uma possibilidade de interação com o público no que se trata da maleabilidade numa sessão. Nesse formato seria possível? É possível, mas geralmente não tem, porque você não consegue controlar. E quando você entende, você está geralmente, no nosso caso, está com um público de 120 pessoas. E aí você não consegue controlar 120 pessoas. Se você abrir para o público falar, vai virar bagunça. Então a gente tem esses detalhes, né? Que às vezes estão por trás e diretamente a gente não pensa muito. Mas isso acontece muito em sessão de planetário móvel. Planetário móvel até existe o controle, um controlinho, e a pessoa apresentando a sessão de planetário móvel, ela controla por esse controle o projetor, o programa, né, o software. Aí já é outro jeito, né? Então, às vezes, aqui em Goiânia, o planetário móvel da UFG, a gente também faz gravado. Então, faz com o Nightshade e a base de script. Então, faz a locução, o script da sessão, e aí a gente só aperta play no planetário móvel. No planetário fixo, a gente comanda a máquina, né? Então, tem essas duas vertentes, assim. Agora eu nem lembro a pergunta mais, que eu fico... Não, mas é ótimo. Sim. Aqui no caso, só para situar todo mundo, né? A gente tá no contexto do planetário da UFG, da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, que fica ali no Parque Mutirama, é lá que você opera, trabalha. Uhum. E como é que funciona o equipamento que a gente tem aqui no planetário da UFG? Tem alguma peculiaridade? Tem. O planetário fixo, ele é um modelo Zeiss Space Master. Para o Brasil vieram aproximadamente 6, eu acho. 6. Ele opera basicamente à base de motores e lâmpadas incandescentes. Então a luz Nossa, incandescente. a luz da estrela, ela é formada tem os dois hemisférios, o projetor, o Space Master, ele é um projetor do tipo como Altair. Ele é do tipo Altair. Hoje existem os universários, que é aquela bolotona gigante, né? Uhum. Mas o Space Master, ele é feito, metade do céu é de um lado, o hemisfério norte, o hemisfério sul projeta não é nem só as estrelas, mas tudo que for relacionado, assim, que pudesse ser dividido. Por exemplo, a linha da eclíptica, a linha do equador celeste. O meridiano não, né? Porque o meridiano é um só. Mas tudo isso é dividido ao meio. Então, tem do lado... Entrar. Foi. Então, tudo é feito dividido ao meio. Uhum. E tem, por exemplo, aí voltando para a lâmpada da estrela, né? É uma lâmpada incandescente de 24 volts, 500 watts, o que dá uma corrente elétrica aí bem alta. E aí tem um outro porém, que é o nosso porém que está relacionado com a manutenção, com o desgaste do equipamento, mas isso eu vou deixar de lado por enquanto. Então, a luz dessa lâmpada incandescente vai passar por um globo de um conjunto, são 16 conjuntos ópticos, cada hemisfério. Então, ao todo, 32 partes para formar o céu estrelado total. E aí a luz vai passar por um disco, mais ou menos uns 60 milímetros, todo furadinho.
cada furinho é uma estrela. Tem algumas galáxias que também a máquina reproduz, ela vai reproduzir o céu visível a olho nu. Aí, como direitinho os alemães fizeram isso em 1970, na verdade um tanto antes, né, que foi instalado em Goiânia em 70, mas o projeto mesmo, ele é da década de 60. Para como que os alemães furaram um disquinho, 32 disquinhos, com a posição das estrelas, e fiel daquele tanto, né? Isso eu não sei. A qualidade da projeção é lindíssima, é maravilhosa, assim, eu acho que no que se trata da qualidade da manufatura deles é indiscutível, né? O pessoal, eu não conheci antes assim, outros tipos de projetores mais antigos, né? Eu conheci a partir do Space Master, né? Quando eu cheguei nesse meio, em 2015, por aí, tinha havido em 2009 o Ano Internacional da Astronomia, e o governo soltou muita verba para modernização dos planetários. E o pessoal que tinha projetor ZKP1, ZKP2, que são anteriores, não são anteriores, eles são mais novos, mas foram sucateados antes, né? O pessoal trocou. E o pessoal da comunidade elogiava muito o céu do ZKP1 de Curitiba. Esse eu não consegui ver, não tive oportunidade, porque ele já foi desativado. Aí com essa verba ele foi desativado. Mas aí voltando ao projetor, né? Então tem essa lâmpada incandescente, a luz dela vai passar por um disco de slides, depois ela vai colimar e projetar na cúpula semisférica, que a nossa cúpula é uma cúpula de 12 metros de diâmetro. Mas isso, só uma pergunta, isso é em um dos hemisférios do projetor? No caso da estrela. Estrela é o nome de um dos hemisférios? Desculpa. Não as estrelas, né? É porque assim, desculpa, a gente acaba simplificando muito o conceito, porque a projeção das estrelas, aí eu tenho um botãozinho lá, estrelas fixas. Então, eu já entendo assim, as estrelas, todo o céu estrelado, para mim representa aquele botão. Entendi. Estrelas fixas, são todas as estrelas de uma vez. Tá. Aí tem outras partes, né? Aí, por exemplo, os planetas do sistema. Aí já é uma outra separação, né? Que o projetor ele vai exibir. Ele tem duas formas de exibir o sistema solar. O sistema solar no referencial topocêntrico, é o referencial que a gente está parado sobre o sistema, sobre a Terra e olhando para o céu. E o sistema heliocêntrico, que mostra o Sol e os planetas orbitando em torno do Sol. Esse sistema topocêntrico é o que está no meio da máquina. Está lá no que a gente pode chamar lá do meio, que é o Space Master. É porque o Space Master ele é todo aquilo, né? Sim. E aí, no meio, a gente tem, pegando da esquerda para a direita, se a gente puder olhar o projetor a partir da visão do planetarista. Sim. Pessoal que tá ouvindo, eu vou colocar uma imagem aqui, um link com a imagem pra gente poder visualizar tudo certinho. Pode ser. Então, ali a partir da esquerda, né, a partir do meio, olhando da esquerda para a direita, né, do centro, da esquerda para a direita, a gente tem o hemisfério norte, a partir da visão do planetarista. Tá? Então, ali é a Lua, no meio da máquina, depois o Sol, isso na visão topocêntrica, tá? Por isso que tem a Lua e o Sol que estão fazendo um movimento aparente. E isso tudo é para simular um movimento aparente. Então é Lua, Sol, Saturno. Lua, Sol, Saturno. Aí do lado direito, que é o lado do sul, aí segue a ordem, vamos dizer assim, mais intuitiva do sistema solar. Mercúrio, Vênus. Aí não vai ter a Terra, pula a Terra, porque você está no referencial da Terra. Mercúrio, Vênus, Júpiter. Aí... Não, desculpa. Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Aí... e a máquina ela vai mostrar tudo que é visível.
a olho nu. Então não tem Urano e Netuno. Uhum. Então qualquer outro planeta que não seja visível, qualquer coisa que não seja visível a olho nu, a máquina não mostra. Então a gente mostra algumas galáxias, inclusive Andrômeda, as nuvens de Magalhães, tal. A nebulosa de Órion, tem uma manchinha muito bonitinha da nebulosa de Órion. E aí tem essa parte dos planetas no referencial topocêntrico, e perto da mesa onde o planetarista fica, tem um grupo que é dos planetas do sistema heliocêntrico. E aí a gente já vai mostrar o Sol com Mercúrio até Saturno orbitando em torno do Sol. Tem também uma animação nesse mesmo conjunto com o disco do Zodíaco e algumas linhas importantes. A linha Terra-Sol, a linha Terra-Júpiter e Terra-Marte, eu acho. Acontece que essas outras duas, elas não são usadas. Então, assim, no enredo das sessões, então, não tem. Uhum. Então, a gente só usa a linha Terra-Sol durante as sessões. Acho que tinha uma sessão antiga, que era o Rei dos Planetas, que usava a linha Terra-Júpiter. Eu acho, tá? Eu acho. Tem que olhar. Porque eu não gravo as sessões, porque, sinceramente, eu acho que não é necessário eu gravar a sessão na minha cabecinha. O que eu tenho que fazer para operar? Eu olho o roteiro, aí na hora eu vou fazendo. Uhum. Então, isso é uma concepção do nosso planetário até. E o professor Juan, ele defendia muito essa história, assim, que cada sessão ela é única. Posso passar essa sessão hoje, ela vai ser de um jeito. Eu posso passar amanhã, vai ser de outro jeito. Então, por mais que tenha o roteiro, tenha a narração, a operação da imagem em si é você que controla ainda. Ou o planetarista que controla. O planetarista controla. E aí cada planetarista controla de um jeito. Porque eu tenho um jeito de fazer o anoitecer. Uhum. Aí o Rafael, o Paulo, o Manuel tem um jeito. Cada um tem um jeito característico. Acontece que a minha sala é onde eu fico lá no planetário, é onde está o gabinete da máquina. Então, a gente aperta o botão na mesa de controle, essa informação ela vai para uma outra sala, onde tem um armário, mais ou menos uns 3 metros de uns 2 metros de largura, 1,5 metro de altura. É um computador, Uhum. um computador eletromecânico. E ali a informação é processada, relé, transformador, tudo eletromecânica, não tem eletrônica, tá? Mas de eletrônica que tem um diodo. E aí a informação é processada ali nessa sala e depois ela volta para a máquina. Uhum. Então, como eu fico ali, eu escuto direitinho que jeito que cada um aperta o botão. Nossa. Porque a pessoa aperta o botão, o relé liga ou desliga. Então eu sei, assim, dependendo do que eu tô escutando, eu sei o que o cara tá fazendo, que jeito que ele tá fazendo, se ele tá fazendo certo, se ele tá fazendo errado. E aí é difícil também. Como que eu vou lá desautorizar a pessoa e falar, não faz assim, não faz assado. Né? É complicado. Mas são outras questões, né? Tem gente lá que gosta de... vamos supor, chega 8 horas, a sessão tá marcada para 8h30. Ele chega e deixa a máquina ligada. Só que a máquina, ela fica esquentando, sem necessidade. E aí, tem dia que eu vou, desligo, se a pessoa vê, tem dia que eu falo, podia, desliga aí, faz favor, não deixa ligado não, que a máquina fica esquentando e tal. E a máquina, voltando um pouco nesse ponto da questão técnica, né? Os alemães, eles fizeram de um jeito, assim, a parte dos movimentos, hoje eu entendo como uma coisa interessante, sabe? Na época que eu percebi isso, eu não concordei muito. Mas eu acho que eles fizeram isso para travar os movimentos. Mais ou menos o que o pessoal faz com o motor de passo para travar o motor de passo, que é energizar. Deixa ele energizado,
e aí ele trava. Eu não sei se eu tô falando besteira, porque eu também não sou muito dessa área, minha parte é mais mecânica. Eu tô lá meio de atrevido. E aí, o que os alemães fizeram, assim, tem o campo magnético externo e tem, que é o rotor e o induzido. O indutor e o induzido. O indutor acho que é o de fora. Se eu estiver confundindo o nome, desculpa, tá? O indutor, o de fora e o induzido. E você ligou a máquina, ela liga o indutor, que é o campo magnético externo, em 40 volts. Tem um motor de escova, 220 volts, e ela liga esse campo externo em 40 volts. E isso fica ligado direto. Enquanto a máquina está ligada, esse campo magnético está ligado. O que é o diferente, por exemplo, se você pegar qualquer motor de escova hoje, por exemplo, uma furadeira, um liquidificador, um secador de cabelo, na hora que você aperta o botão, aí sim tudo é energizado. Tanto o de dentro quanto o de fora, tanto o induzido quanto o indutor. E lá não. E aí ligou a máquina, esse campo é ligado. E aí o que acontece nesse caso é desgaste. Então eu tenho um motor lá de... Eu não posso dizer que esse motor tenha 50 anos, que a máquina ela é de 1970. Esses motores já foram trocados, mas eles foram trocados, bem dizer, nos anos 90, 95, por aí. Então, você tem um motor lá de quase 30 anos de idade e deixar ele ligado não é interessante. E aí, à medida que a pessoa manda fazer o comando de movimentar o diário, movimentar o anual, aí sim a máquina vai dimerizar de 0 a 220 no induzido. Você tem de 0 a 220 no induzido e 40 volts no campo magnético externo, para excitar o campo magnético externo, né? Inclusive existe um botão lá que como se fosse o turbo, e ele seria 70 volts esse campo magnético externo, tá? A bobina, e quando apertasse o turbo ele cairia para 40, e aí caindo essa tensão o motor fica mais rápido. Aí na minha cabeça não faz sentido, mas é o que é, então eu deixa pra lá, tá funcionando. Que eu tive que aprender isso porque eu tive um professor, o Ari, que foi o servidor lá do Rio Grande do Sul, que ele veio aqui em Goiânia umas 2 vezes para me ajudar, assim, para fazer uma manutenção. Não tinha nada de defeito, era só mais pra gente trabalhar junto. E aí um dia eu insisti com ele pra gente fazer esse botão desse turbo tava ligado direto. Eu insisti com ele para desativar isso e a pessoa poder voltar essa função, né? E aí funcionou, desfizemos a ligação direta que tava. Agora a pessoa podia controlar o turbo ou não. Beleza. O turbo fazia a máquina se movimentar mais rápido. Os movimentos. Então, se você fizer um movimento diário, aí a máquina movia lá, vamos supor, você girou um pouquinho, aí ela girava lento. Você apertava o turbo, mas sem aumentar a intensidade do potenciômetro, ela giraria mais rápido. Ela aumentava a sensibilidade, então. Por aí. Aí o que aconteceu? Acho que na sexta-feira ou quinta-feira, não sei, o Mutirama, que tá lá do nosso lado, funcionando. E aí o pessoal me chama lá. Ah, Gustavo, os movimentos pararam. Do planetário. O movimento do projetor parou. Que eu vou ver, aí eu apertei o turbo, funcionou. Aí foi onde eu entendi. Não em si a função do turbo, mas o detalhe da rede nossa. A rede de energia. A carga do Mutirama lá, dos equipamentos do Mutirama, pesou. A carga pra gente diminuiu. E aí, sem o turbo, não funcionava. Aí eu entendi por que estava ligado direto. Então aí eu voltei e refiz a emenda da ligação, o jump que estava feito direto, para poder os movimentos ficarem. E hoje continua assim. Só que hoje eu sei, né?
Aí esse é um problema, que eu sei, mas se não fosse essa informação agora, ninguém ia saber. Mas ele veio da Alemanha, assim, ou alguém depois colocou desse jeito? Veio Devido assim. devido à carga do Mutirama. Não, Veio assim. não, ele não veio jampeado, né? Ele tem a opção, mas aí alguém ao longo da história ligou lá direto para evitar esse problema. Entendi. Porque eu sou o terceiro que tá passando lá na manutenção. Ficou um servidor, o Isaú, ele ficou até mais ou menos os anos 2000 por aí, como servidor efetivo. Desde 1970? Não vou dizer 70, mas eu acho que assim, de 80 é por aí. 80 é certeza. Aí ele ficou até os anos 2000 como efetivo e depois de então, aí ele aposentou e ficou como contratado como se fosse freelance. Ia lá, fazia manutenção e ia embora. Aí depois de então, foi o Wilson, um rapaz, hoje ele é servidor do IFG, lá pertinho. Aí ele ficou pouco tempo, acho que ele ficou uns 3, 4 anos. E aí desde então, em 2015 eu cheguei, tô lá até hoje, né? Então aí eu não sei, algumas coisas eu olho, eu falo assim, isso aqui acho que foi fulano que fez, foi Beltrano. E o pessoal mais antigo, o professor Paulo no caso, diz que o Isaú contou para ele que teria pego muito gato que os alemães fizeram. Os alemães, assim, o alemão que veio instalar o projetor. Ah, tá. Que eles fizeram para dar defeito. Uai. Que era para chamar a manutenção das AIS. Porque aqui em Goiânia e Porto Alegre eram 2 casos excepcionais. São 2 casos, né? Na verdade eram, porque Porto Alegre deixou, né? Deixou esse modelo de projetor. Deixou o modelo de projetor. Quando o Ari aposentou, e logo depois morreu, aí eles não quiseram manter a máquina. E aí descontinuaram o Space Master. Mas era um caso excepcional porque dentro do país inteiro, e não só de Space Master, mas de ZKP1, ZKP2, ZKP4, que é o mais atual, né? São modelos... O que são essas coisas? São modelos de projetores planetários, Ok. né? Sem ser universário, né? Só Goiânia e Porto Alegre que tinham uma manutenção dedicada. Todos os outros era contrato de manutenção. Então, o professor Juan batia muito nessa tecla, né? E Goiânia só estava funcionando porque tinha uma pessoa dedicada e não era a manutenção do fabricante. Porque onde tinha a manutenção do fabricante, já tinha feito gambiarra, já tinha sido descontinuado, já tinha sucateado a máquina. Isso é meio assim, se você for no Planetário de Brasília e der uma olhada no projetor deles, tem muita coisa lá que não deveria ter sido feita. Porque aí não sei a justificativa que eles deram. Ai, fofoca no mundo dos planetaristas, Fofoca. que ótimo. Pois é, então assim, e é uma dor, assim, pensar que é um projetor que poderia estar funcionando, que é um projetor muito bom, mas às vezes o pessoal ou não teve capacidade, eu entendo que às vezes não tem recurso, não tem, às vezes, a experiência, o conhecimento para fazer a adaptação que precisava fazer, né? Nesses lugares onde esses modelos de projetor foram desativados, foram substituídos por outros ou o planetário simplesmente foi fechado, interrompido? Não, geralmente foi substituído, né? Tá. O pessoal tem trocado muito pelo digital. Isso que eu ia perguntar. Qual o motivo de aqui no planetário de Goiânia a gente ter um modelo mais antigo, um dos mais antigos do país, pelo que me disseram, enquanto outros lugares têm modelos mais recentes, né? Se isso era uma coisa muito boa, porque o planetário, o equipamento em si era muito bom, ou se era algo problemático, o que você pensa?
Hoje, só um adendo, que hoje é o mais antigo em funcionamento, é esse. Do Brasil. Do Brasil, é o de Legal. Goiânia. E funciona muito bem, viu, gente? Eu já fui lá umas 3 vezes e funciona muito bem. É lindo, lindíssima a apresentação de lá. Obrigado, viu? Porque eu fico satisfeito, assim, com o retorno do público, assim. Para mim, assim, eu fico satisfeito quando eu faço um anoitecer e que o público aplaude, sabe? Uhum. Isso não é... O pessoal, às vezes, pode pensar assim, quem tem a outra visão, porque eu tenho muita a visão técnica. Os professores, talvez eles olhem assim, o pessoal tá aplaudindo, tá gostando da sessão. Eu já olho assim, tá aplaudindo é porque o céu tá bom, porque o céu tá bonito, que a máquina tá boa. Então eu já penso mais nesse sentido. Uhum. Mas aí voltando mais para a pergunta, tem alguns pontos por que o Planetário de Goiânia prefere manter o Space Master. Talvez o mais importante seja custo de manutenção. Porque o custo para manter um projetor desse é bem mais barato do que o custo de um projetor digital. Apesar do projetor digital ser menor, mais compacto, mas ali você tem uma placa de circuito, uma placa-mãe que é só o fabricante tem, só ele vai saber como que conserta, só ele que fornece, só ele tem a programação, então você está amarrado. E aí, às vezes, o fabricante já não tem mais, já descontinuou a placa, que é um pouco o que aconteceu em Florianópolis. E eles instalaram o digital e o digital deles, o fabricante meio que não deu mais assistência. Nossa. Ficou velho. Então, o fabricante quer vender outro novo. E aí, às vezes, eles não têm dinheiro, então ficou por isso mesmo. Então, tem esse ponto do custo da manutenção. O custo da manutenção de Goiânia é um custo muito baixo. Então, o nosso custo principal é a lâmpada das estrelas. E o fabricante tentou nos vender há uns anos atrás, vamos dizer, antes da pandemia, capaz deve ter sido 2018, por aí. Ele cobrou R$7.000 uma lâmpada da estrela. E aí o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Marcelo, finado Marcelo, morreu uns anos atrás, não sei se morreu ano passado, ano retrasado, achou um fornecedor que chama Eletroterrível. Vê se dá pra confiar, né? Me parece seguro. Não, Eletroterrível é o nome do fornecedor. E só eles tinham. Eu olhei Goiânia no Brasil. inteira. Vocês acharam? Olhei Goiânia inteira, pesquisei, porque aí quando você parte para um custo mais alto desse, você tem que justificar numa licitação, né? Sim. E aí você não pode chegar simplesmente com um orçamento. Precisa de mais. Só que não acho fornecedor para me vender uma lâmpada dessa. Uma lâmpada soquete E40. Esse soquete que a gente usa na lâmpada normal, acho que ele é E27. É um mundo de soquete assim, grande. Soquete E40, 24 volts, 500 watts, filamento centrado. Então é uma lâmpada mais ou menos de um palmo, assim, tamanho. E não acha quem vende. Aí as outras lâmpadas, é a lâmpada lá de 6 volts, 5 watts. Que era uma lâmpada utilizada antigamente em painel de moto. Mas ela tem um terminal que só o alemão tem. Aí a gente faz a adaptação, eu fiz uma adaptação de uma luva para servir no soquete dessa lâmpada. Então vai muito nesse sentido. Então, voltando para a pergunta do por que Goiânia ainda mantém? O custo de operação. Tem um outro custo que o pessoal não lembra, que é o custo de uma sessão. Então, produzir uma sessão aos nossos moldes, ela é muito fácil, porque o céu, a imagem está pronta. Você fala o custo, assim, do que vai passar na cúpula, da animação, digamos assim. A animação, você produziu uma sessão. Porque até isso foi uma pergunta minha do pessoal do Planetário de Cancún, que foi fazer uma palestra na ABP de Bagé, do Rio Grande do Sul, lá em
Porto Alegre e Bagé. Que eles mostraram pra gente a sessão da astronomia maia, uma sessão linda. Nossa, imagina. E aí eu perguntei, quanto que fica, assim? Quanto que ficou? Aí eles, $300 mil. Meu Deus. E aí o pessoal não pensa nesse custo quando pensa assim, vou comprar um planetário móvel, vou fazer uma sessão. Como é que faço? Como é que eu faço uma sessão de planetário digital? Você precisa de uma equipe de cinema. Sim. Porque a imagem é uma imagem digital. E a gente não, já tem a imagem do projetor. A gente não precisa de uma imagem. Só uma dúvida que me veio é a sessão Maia que você mencionou é aquela que tem disponível no planetário móvel nosso? Isso. Que teve uma edição para ficar um pouquinho mais reduzida, né? Essa mesmo. Então a gente tem à disposição aí vamos dizer, um grande trabalho do pessoal de Cancún, que realmente, parando para pensar no que se trata do gasto em CGI, né, elaboração com os designs gráficos. Essa sessão que vocês têm fui eu que editei para fazer caber no tempo que a gente considera ideal para uma sessão de planetário móvel. Então, tem esse detalhe do custo de manutenção, custo de exibição, né? E tem um outro ponto, que é o que a gente considera muito, que é a fidelidade do céu. Então, o projetor digital tem um problema eu esqueci o nome do conceito, mas é quando a luz chega mais perto do horizonte, a estrela chega mais perto do horizonte, que ela separa o azul do vermelho. É espalhamento? Não é bem espalhamento, mas tá relacionado, tá alguma coisa assim. E aí você vê a estrela, ela tem aberração cromática. Sim. Aberração cromática. Que aí a estrela no alto do céu, ela fica razoável. Quando ela vai aproximando do horizonte, o comprimento de onda, o desvio do azul e do vermelho é diferente. Então, aí a estrela fica com a beirada vermelha, o centro mais claro e a outra beirada azul. Isso no horizonte real, né? Tá falando de... No horizonte do planetário. Do planetário, entendi. Tá bom, entendi. No horizonte do planetário. E aí você também não consegue definir, assim, a estrela não fica mais pontual no projetor digital. A estrela fica meio um borrãozinho e tal. Um outro ponto é que o digital não consegue projetar o fundo preto. Ele não consegue não projetar. O planetário digital, ele vai projetar um fundo, o preto, ele projeta o preto. Projeta o preto? Projeta o preto. E você só percebe isso quando você vai para o nosso planetário e a gente abre um projetor comum e você vê o quadro preto. Como que ele projeta o preto? É porque no planetário fixo nosso, você só vai projetar a estrela. Então, sim ou não. Certo. E no projetor digital, ele atenua a claridade. O que ele faz é filtrar a luz da lâmpada. Então tem uma luz de fundo ali. Sim. E isso pra gente apaga a estrela. Então a gente prefere manter muito por causa da fidelidade do céu. Você consegue mostrar um contraste maior. Quem consegue fazer isso são projetores lasers. Projetor à base de laser. É que o feixe de luz é bem mais colimado, né? Não espalha tanto. Não é nem que ele é feixe de luz. Eu imagino, né? Porque eu também nunca vi a tecnologia assim, tão perto. A gente ouve falar. E é como se fosse uma televisão. E o feixe a televisão de tubo antiga, né? Que a luz está passando numa linha, né? E aí ela acende ou apaga aquele pixel. Nossa. Então, o projetor laser, ele vai acender só onde que ele tem que acender. Ele não vai projetar o fundo preto. Apesar que hoje, a tendência maior é em painel de LED. Então, sem projetor, mais um painel de LED em torno da cor.
E aí o projetor laser já não está sendo tão falado mais. O que pra gente é ruim. Porque se a gente quiser fazer um híbrido, o que compensa para Goiânia fazer híbrido é com um projetor desse que não vai projetar o fundo preto. Porque se a gente tiver um projetor que vai apagar as estrelas, não compensa. E seria o nosso sonho, fazer a estrela e ter a animação do digital, para ter a fidelidade do céu do planetário óptico mecânico e a possibilidade do digital. Então, só para eu ver se eu entendi mesmo, imagina aquelas TVs que estão ligadas. Mesmo quando a tela tá preta, tem uma luz. Tem uma luz saindo de de lá, tem uma luz de fundo, né? Não acontece isso no planetário da UFG, porque ele é mecânico, né? Isso. Digamos assim. E se tivesse isso, apagaria o brilho das estrelas que o nosso projetor projeta. Isso. Porque, né, resgatando um pouco as suas falas mais iniciais, você tem basicamente, né, uma chapinha que vai deixar só a luz referente às estrelas passar e realmente não vai ter esse ruído de fundo, a gente pode chamar. Pode. Dessa forma. Não vai ter nada que apague a estrela, né? Porque até é um outro porém, que isso a gente aprende muito eu aprendi isso mais com o Ari. Né? E durante a sessão a gente acende ou apaga, aí depende da sessão, os desenhos, por exemplo, desenho das constelações, desenho tanto as constelações zodiacais quanto as outras constelações. E se você acender muito, vai apagar a estrela. Então, a gente tem que controlar isso. De que tanto de interação que a gente vai ter para não atrapalhar a estrela. Entendi. Então, por exemplo, se colocar muitas constelações no céu de uma vez, pode dar algum tipo de apagar outras estrelas. Não é nem que pode, se eu colocar muitas, é se eu acendê-las muito forte. Entendi. Se eu acender o zodíaco muito forte, eu vou apagar a estrela. Então eu tenho que acender de um jeito que ele fique, vamos supor, 40%. E você controla na hora a intensidade? Sim. Nossa. Aí o projetor, a operação dele, alguns comandos você tem que dizer a velocidade que você vai fazer a operação, seja de ligar ou desligar. Então você tem, no caso da estrela, ele tem um botão de lento, médio e rápido. E aí você tem que gravar isso primeiro. O movimento da estrela... Não, acender ou desligar. Tá, entendi. Tipo a transição. Isso. Se eu quero ligar ou apagar a estrela. Rápido ou devagar. Eu tenho 3. Rápido, lento e médio. Certo. Eu tenho que gravar isso primeiro. Antes de acender, eu tenho que dizer como que eu quero acender. Mas isso na hora, durante a sessão. Na hora, durante a sessão. Um botão. Nossa, então é como se fosse um trabalho de DJ, né? Um pouco. O pessoal brinca muito que é DJ de estrela. DJ de estrela. Então você grava a velocidade e depois você faz a operação. Caraca. Então, a sessão está começando. Aí geralmente, né? A sessão é o que a gente chama de anoitecer clássico. Tem as luzes que simulam a atmosfera, estão todas ligadas, no máximo o panorama de Goiânia, para simular que você está numa cidade, e o céu está no alto. O sol está visível. O sol lá mais perto do leste, e aí a gente simula o movimento aparente do sol. Sim. E aí tá, beleza. Vai passando o tempo, não sei o que e tal. E aí o sol desaparece, e aí a gente começa o anoitecer. Eu gosto, e aí é uma coisa particular, assim, do jeito que eu faço. Cada um faz de um jeito. Eu gosto de apagar rápido o azul. E aí o azul apaga. E aí eu apago lento o verde. Na hora do anoitecer. No anoitecer. No que o azul apagou 100%, no que o verde apagou 100%, eu acendo o azul lento. Para dar um contraste de cor entre o vermelho. E aí, nesse caso, o vermelho está aceso.
Então lá é RGB. Vermelho, verde e azul. E tem o branco, só que o branco eu não acendo. Então eu faço esse contraste entre vermelho, verde, vermelho e azul. E aí quando vai anoitecer, fica vermelho e azul. Uhum. E aí eu vou apagando primeiro o vermelho, depois o azul. E aí eu vou fazendo essa transição para deixar o sol já apagou. E aí as nuvens ligadas e as estrelas eu acendo no meio desse processo. E aí eu sempre acendo no lento, por uma questão de manutenção, porque a estrela ela tem uma potência muito alta, são os 500 watts. Mas pior do que a potência é que elas, em 24 volts, ela vai puxar mais ou menos 20 amperes. Então, bastante coisa. o problema de você controlar a corrente alta, porque corrente alta aquece o fio, pode causar, não vou dizer curto-circuito, mas pode criar um arco elétrico entre os contatos. Então, aí lasca a minha vida. Então eu peço pro pessoal, não, quando fizer, principalmente a estrela, acende no lento. E aí eu tenho mecanismos para sabotar a máquina. Que eu, por conhecer a operação, eu consigo sabotar, porque lembra desses 3 botões do lento, médio e rápido? Sim. Eu consigo colocar, pela máquina, eu consigo colocar o rápido mais lento. Mexendo lá nas engrenagens da máquina. Tipo isso. Eu consigo sabotar, porque se alguém quiser ligar a estrela no rápido, ela não vai ligar tão rápido. Entende? Nossa. E aí facilita a minha vida. Só que isso eu não conto pro pessoal. Eu conto depois, um dia, quando me interessa. Aí eu falo, porque senão, deixo. E aí tá. Aí tem esse anoitecer. Alguns outros detalhes, aí você não precisa de gravar a velocidade. Como, por exemplo, o panorama. O panorama é ligado, desligado e parar. Com 3 botões. Panorama é? O panorama é uma imagem que ela fica bem próxima do horizonte. Ah, sim, aquela das cidades, assim, dos prédios, entendi. Dos prédios. Entendi. Aí são 6 panoramas que a gente tem na máquina. É panorama o que usa, né? Os que mais são usados. Panorama da Lua, de Marte e de Goiânia. São esses 3. Os outros 3 não são tão utilizados. Então... Quais que são os outros 3? Eu fiquei curioso agora. Tem o Polo, como se fosse o Polo Sul, se estivesse na Antártica. Um é das constelações indígenas. E o outro das galáxias. Então são slides assim das galáxias. São 8. O panorama é formado por 8 panoramas, né? São 8 projetores auxiliares que ficam no meio da máquina, vão projetar essa imagem mais perto do horizonte. Aí é dividido em 8, né? São divididos, né? Pois é. Aí eu gosto de fazer o anoitecer assim, né? Dessa ordem, de apagar o azul, depois acender. Então, aí a estrela, um tempo atrás, eu tinha limitado esses 24 volts, eu tinha colocado ele em 20. Que é para aumentar a duração a vida útil da lâmpada. Só que aí nossa. Só que aí chegou uma época, o pessoal tava reclamando que o céu tava feio. Aí eu precisei aumentar um pouco. E também porque a lâmpada, ela escurece. O vidro da lâmpada vai ficando mais escuro. Aí... Por dentro mesmo. O próprio vidro em si, entendi. Assim, com o tempo o vidro vai escurecendo. Talvez por causa da temperatura, né? Esquenta muito. A lâmpada esquenta muito. E aí o céu vai ficando mais pobre. O céu vai ficando fraco. Aí eu precisei aumentar a estrela. Aí quando foi agora para reinaugurar, né? Para voltar à exibição, aí eu troquei as lâmpadas. Aí fui ver, a lâmpada durou 4 anos. Não era para ter durado tanto tempo. Durou muito tempo. O céu não tava legal, o céu tava meio ruim. Assim. Mas, né? No meu caso é interessante o céu durar mais. Nossa, tem uns comentários para fazer que, primeiro,
sobre isso que você falou de ser DJ de estrelas, né? Isso é muito legal, porque eu já vi assim casos, gente que vai em rave, vai em show assim, e o DJ só fica fingindo que tá apertando os botões, né? É o playback, É o né? playback, vocês não, vocês assim controlam tudo ali na hora. E eu acho isso impressionante, eu fiquei realmente admirado, porque das vezes que eu fui lá, eu achei que era algum tipo de animação digital mesmo, sabe? Porque é muito fluido. Hum, Sabe, é tudo muito certinho, muito fluido. depende de quem passou a sessão também, porque dependendo da hora, as coisas dão errado. Então, Ah, eu dei sorte, então então. você pode ter dado sorte Sim. mesmo. Porque eu mesmo fui passar a sessão lá esses dias e eu não tava lembrando como é que era a sessão. Uhum. E aí acendi coisa errada, apaguei na hora errada. Foi uma bagunça. É bom que é uma emoção, né? Todo dia. Nesse ponto é bom, assim, porque é até um comentário que a gente faz sobre essa questão os planetários mais modernos. A pessoa ela grava o script no programa, porque o planetário é digital, Uhum. então o programa faz tudo. Sim. Então se você gravar tal minuto, tanto tempo, a estrela vai acender assim, com essa velocidade, aí apaga o vermelho, aí liga a nuvem, aí desliga, faz um movimento diário, para em tal lugar, pisca tal coisa. É um filme mesmo, né? O planetarista só apertou o botão. Uhum. Ele vai para lá, ele só vai para apertar o botão. Então, perde um pouco não vou dizer magia, mas talvez da necessidade da pessoa saber o que ela tá fazendo. Aham. A pessoa, qualquer um faz. Pra apertar o botão, qualquer um aperta. Então, Polêmica. é, Mas você falando sobre tudo isso, eu sinto como se o equipamento em si, ao longo de todos esses anos, ele fosse adquirindo uma aura, uma alma, sabe? Porque um mexe, o outro mexe. Vai criando um histórico ali, porque um coloca a mão, o outro coloca também, você vai mexendo, cada um tem uma relação, um relacionamento mesmo diferente com a máquina, como por exemplo, você de escutar os sons vindo da bancada ali, você sabe o que que tá acontecendo já, uma coisa meio que de intimidade, sabe, de profundidade. É uma coisa muito, muito bacana. Eu não sei porquê, eu lembrei um pouco, acho que é meio nada a ver, meio viagem, mas eu lembrei um pouco do Corcunda de Notre Dame, sabe? Porque ele meio que mora lá na catedral e tem uma relação com o sino, com as estátuas, com o lugar inteiro, sabe? eu que eu nunca vi, né? Aham. Mas é bem isso, sabe? Ele vive aquele lugar e sabe de tudo ali, onde tá cada estátua, as coisas, enfim, da Enclausurado construção. ali, né? Ele fica enclausurado, Aham. um negócio assim, não é? Sim, não como vocês, né? Vocês estão Não, enclausurados lá. a gente um pouco. Mas assim, eu falo dessa relação pessoal com o lugar, sabe? Eu A achei gente bem tem A interessante. gente tem muito carinho pelo projetor. A sorte, assim, é que lá, não posso dizer todo mundo, mas a grande maioria lá tem muito apreço pelo projetor, sabe? Uhum. A dificuldade que é ter um projetor daquele e naquele estado de conservação, assim. Sim. Eu dei muita sorte de ter parado ali e o projetor já tá bom. Assim, eu não peguei nada que, assim, que eu posso falar que, quando eu cheguei, isso aqui era sério, não funcionava e era sério. Uhum. As coisas que quando eu cheguei que não funcionava, era coisa à toa, coisa que eu já pus para funcionar e depois não foi ao caso, já deixou de funcionar. Sim. Então, a gente cria uma relação, sim. E por sorte, porque uma coisa que volta um pouco naquela outra pergunta que a gente estava tratando da operação, Uhum. porque, por exemplo, se me pedir para fazer uma sessão ao vivo, quando a gente atendia, por exemplo, aos domingos, fazer uma sessão ao vivo aos domingos, sem chance, não vai prestar. Por quê? Porque domingo eu chegava lá pra passar a sessão assim, pra lá de Bagdá, caindo de sono, uma preguiça lascada. Aham.
Eu apertava o botão assim, quase que o braço não mexia para apertar o botão. Sim. Mas a sessão corria bem tranquilo. Agora, se fosse uma sessão ao vivo, que eu tivesse que fazer locução, fazer som, comandar a máquina, num caso desse que eu tava lascado de preguiça, não ia prestar. Não ia dar certo. Então, ainda bem que a nossa sessão ela é assim. Aham. Tem gente que desejaria que a sessão nossa fosse ao vivo, Sim. mas acho que não é o caso. A gente, em Goiânia, a gente não conseguiria, porque quem defende esse tipo de sessão, onde a sessão é assim, é porque tem muita gente para trabalhar Sim. como planetarista. Às vezes a pessoa formou em astronomia, é astrônomo, vai passar a sessão, Uhum. é estagiário, vai passar a sessão, vai comandar. Precisa de uma mão de obra muito grande. Aqui em Goiânia não, a gente faz meio assim, se desdobrando, porque não é nossa função fim passar a sessão, é meio que uma cortesia que a gente faz, porque não está na atribuição de ninguém, não está na minha atribuição, não está na atribuição dos professores passar a sessão. Uhum. A extensão a gente faz meio que vou dizer vocação. Penso que seja isso, mas é cortesia mesmo. Uhum. Cortesia. Ninguém é obrigado, mas faz. É de boa vontade. Boa vontade. Seria uma palavra melhor, assim. A sessão da UFG, do planetário da UFG ser assim, tem um lado bom também, porque a narração é muito boa. Ela chega a ser emocionante, sabe? Com todo o enredo que tá passando no céu, mais o texto e a forma como a pessoa que gravou a narração soube falar, né? E se fosse ao vivo, perderia um pouco desse lado artístico também, né? Porque as pessoas que estão ali, elas não têm essa veia. É mais a coisa científica, técnica. Acho que se fosse ao vivo, teria que ter alguém especializado em narrar, pra ser uma narração de qualidade. Isso, tem uma sessão que a gente tem, que ela é gravada. Ela foi gravada a partir de uma sessão ao vivo. Só pra você ter ideia, o tanto que esse professor repetiu aquele mesmo texto, assim, uns 20, 30 anos repetindo aquele texto. Que é do professor Romildo, Descobrindo o Sistema Solar. Não sei se essa sessão hoje ela ainda está disponível, tá? Mas o que a gente tem feito é um trabalho de revisão. Nesse caso do professor Romildo, ele tinha uma voz muito bonita, uma voz assim, de locutor de rádio, sabe? Aí pensa eu com essa voz apresentando a sessão, tendo que comandar a máquina e falar no microfone. Vai prestar. Eu não tenho uma voz boa para locução. Assim. Então, a gente tem que saber se posicionar assim. Olha, não é o caso, meu filho. Não grava uma sessão. Sua voz não é para locução. Assim. Você sabe o conceito. Me ajuda a escrever o texto. Não foi esse dom que Deus te deu, né? Não foi. Desta aí. Sabe? Então, é melhor a gente trabalhar com quem tem a voz boa, quem tem a entonação, às vezes a dicção, né? E um outro ponto é a possibilidade de corrigir erro conceitual. Porque a gente escreve a sessão, aí vamos supor, daqui a pouco Plutão deixa de ser planeta. O que aconteceu? E aí a gente teve que ir de sessão por sessão, reescrevendo, apagando, tirando Plutão. Quando falava, os planetas tal, Plutão. Aí corta Plutão. Plutão não é mais planeta. Então, teve que fazer. A gente, de vez em quando, tem que fazer esse trabalho de revisão. Plutão, pra mim, você sempre será planeta, tá bom? Sinceramente. Eu dei um apego. Não, sinceramente, acho que... Mas é porque depois, quando a gente vai ver, assim, tem muitos planetas anões. Então... Não, eu tinha que rebaixar o bichinho mesmo, mas ficou carinho. Ia ser difícil de explicar na escola que tem, assim, que essa rinca de planeta, né? Então, tem esse trabalho de revisão que tem que fazer, que tem que reescrever. Aí daqui a pouco alguém encontra vida lá em Marte.
Aí a gente tem que parar de falar que não tem vida em Marte Uhum. e tal, que Marte é inóspito, qualquer coisa assim, sabe? Essas coisas que acontecem na astronomia. Sim. E a sessão ao vivo, eu teria que mudar aquele roteiro que eu já venho falando, eu, né, no caso, assim. Alguém viria falando em 20 anos, sabe? Uhum. Não sei se essa pessoa estaria apta a reescrever o que, que ela fala, sabe? É que ela já fala no automático, Já né? fala no automático, ela nem vê que ela fala mais. Aham. Tipo, Então, nossa, acabou já. mas você pega a sessão essa do Romildo e Aham. escuta, você não acredita que esse cara tá falando agora, Sem que, ler, que ele né? falou sem ler, falou tudo da cabeça dele. Mas é porque ele falou o mesmo texto a vida inteira. Então, isso aí, né? Uhum. Mas pois é. E falando mais sobre você, como que você se tornou planetarista? Qual sua formação e o caminho que te levou ao que você faz hoje? Tá. Minha trajetória, ela começou na universidade. É porque eu teria que pegar um pouco mais para trás, tá? Vou pegar. É porque eu entrei no curso de física em 2007. Uhum. Em 2009, eu vou parar no CEMEC, que é o centro, era, né? O Centro de Manutenção de Equipamento, como terceirizado da oficina mecânica, É órgão aqui da UFG? órgão da UFG. Tá. É um órgão que todos os equipamentos da UFG deveriam ir parar lá. Então, assim, lá no laboratório de física, sei lá, um que passou na minha mão, você deve ter feito. Lançamento horizontal. Do Física Laboratório 2, eu acho. Acho que sim, lembro. Então, Aham. aquele trilho fui eu que Aham. fiz. Sim. Aquele Sério? trilho com a madeira Aham. e a guia de alumínio para a bolinha. O professor Giovanni levou lá e pediu para eu aumentar o comprimento da haste horizontal, porque a haste estava curta. Então ali no CEMEC foi uma escola muito grande, porque eu tinha projeto assim, que o professor... tem que fazer assim, eu preciso... O professor Ivo aqui levou queria fazer um equipamento de cortar capilar de vidro. E aí ele me mostrou, o pessoal na Espanha faz assim, você consegue copiar? Beleza, a gente faz. Compra isso, eu preciso disso, vou fazer assim, assim, assado, tá bom? Tá, não, beleza. Aí a gente tinha esse trabalho de meio que engenharia reversa. Aham. E tinha também a parte de usinagem, e eu gosto muito da parte de usinagem. Aí tinha lá assim, tem que fazer um eixo, tem que trocar, tem que recuperar a base de um rolamento, de uma roçadeira lá da agronomia. Meu sabe? Deus. E aí depois chegava um motor elétrico uma bomba d'água da medicina, sabe? Umas coisas assim. Isso você na graduação em física. Enquanto isso, fazendo graduação em física. Em licenciatura. Licenciatura. Uhum. E aí, quando eu estava perto de formar, aliás, isso em 2009 eu entro, em 2011 eu passo no concurso como efetivo. Lá nesse órgão. E aí eu dou a sorte de voltar para o mesmo órgão, que eu tinha saído, fiquei trabalhando fora, né? Eu fiquei um tempo lá como terceirizado, saí, fiquei trabalhando, e aí passo no concurso e volto em 2011. E aí, em 2011, eu volto para o mesmo lugar, o CEMEC. Fico lá de novo. E aí, eu estava perto de formar em 2014. Teve um colega aqui da física que ele fez o TCC dele foi uma história em quadrinho sobre o sistema Sol-Terra-Lua. E aí eu fiz para ele pediu para eu fazer uma maquete, como se fosse uma maquete do Sol, a Terra e a Lua, de jeito que a Terra orbitasse o Sol e a Lua orbitasse a Terra, né? E aí
Ah, tudo bem. E aí, é, ele fez esse trabalho na parte de astronomia. Uhum. Eu fiz para ele. Então enquanto eu tava na graduação, eu queria, vou fazer, quando eu for o meu TCC, eu vou fazer alguma coisa na astronomia. Ele foi orientado pelo professor Wagner. Grande Wagner. Grande Wagner. Grande mesmo. Grande. Ele foi orientado pelo professor Wagner. E aí, quando chegou na minha época de TCC, cheguei pro Wagner, perguntei se ele podia me orientar, porque eu queria fazer alguma coisa na astronomia. E ele me falou, vai atrás do professor Juan. Uhum. Aí que eu vou parar no planetário. Ah. Fui parar no planetário pedindo orientação para um TCC. Quando eu chego lá, o servidor estava saindo, esse Wilson estava saindo e indo para o IFG. E aí o professor Juan, eu meio que joguei um verde, porque eu queria sair de onde eu estava, queria ir para um lugar mais perto de casa, que fosse mais tranquilo de trabalhar. Perguntei se tinha jeito de eu ir para lá. Uhum. O professor Juan desconversou, falou que não, mas Vou ver, te aviso. depois eu te ligo. Mas acho que nesse meio tempo ele foi investigar a minha vida. Uhum. Ver como é que eu era, saber disso, daquilo, conversar com um, conversar com outro. O professor Juan era muito desse perfil. De Nossa. ter muita conversa, assim. Não vou dizer conversa paralela de fofoca, mas ele conversava com um que te conhece, com o outro, ia sabendo. E aí ele me chamou, um mês depois, me chamou para eu ir para lá. E aí eu fiquei um ano trabalhando aqui no Campus 2 de manhã e no Campus 1 à tarde. Enquanto o servidor ou a servidora que passasse no concurso não tomasse posse. Porque o servidor saiu, a vaga sobrou. Uhum. E aí ia fazer o concurso para essa vaga de novo. Sim, lá do planetário. Para essa vaga do planetário. Só que ele conseguiu um acordo com o meu ex-chefe, de jeito que a hora que a pessoa tomasse posse, trocava. Uhum. Só que enquanto não trocava, eu já ia para lá. Que foi meio que um jeito que tanto eu quanto o professor Juan encontramos de pôr o pé lá. De tirar o pé de onde eu tava. Ah, sim. Entende? De eu garantir e falar assim, não, já tô aqui. Então eu ficava nessa vida meio dupla, era horrível, porque eu não conseguia fazer as coisas lá no planetário direito, não conseguia fazer as coisas no SEMEC direito, porque amanhã é curta, às vezes só atende de tarde, então... E aí tinha graduação no meio ainda? A graduação era de noite, né? Ah, tá. A graduação era à noite, então eu chegava aqui cedo. Nessa época... Nossa, uma vida bem tranquila, né? De manhã, de tarde, de noite. Aí, só que nessa época eu já tava formando. Aham. Nessa época eu já não tinha aula mais, mas até então eu chegava aqui 7 horas e só ia sair 10 horas da noite. Uhum. Então... Nossa. Pois é, então foi desse jeito que eu consegui parar lá, que eu cheguei no planetário. O professor Juan que me puxou de onde eu estava, que era um fato meio excepcional, porque lá no SEMEC é meio difícil a pessoa conseguir alguém que vai para lá, que conseguiu por isso, porque a vaga estava ociosa, e aí o servidor, quando tomou posse, já foi para lá. Sim. E eu efetivei no planetário. Então foi assim que eu acabei lá. Acho que o professor Juan, ele também percebeu, além do perfil assim, de mecânica, o perfil de físico. Porque ele, aqui em Goiânia, tem uma coisa que não acontece nos outros lugares, que é da gente fazer uma mediação depois da sessão. A sessão ela não é ao vivo, a sessão é gravada, mas depois da sessão a gente abre para o público, às vezes perguntar alguma coisa, conversar, tirar uma dúvida, que às vezes na sessão ao vivo seria possível essa interação. Mas como a gente não tem, então a gente não aperta simplesmente o botão. Passa a sessão, depois da sessão vai para lá para conversar com o público. Não costuma fazer isso na sessão pública, porque o público da sessão de quinta-feira ele é mais, não vou dizer heterogêneo, mas assim,
É um público que está lá por outro objetivo. Hum. O objetivo deles não é tanto a aula do planetário em si. Pode até ser, mas acho que é mais um público que está lá para ver o céu, para ver o projetor, para ver, para passear também, Sim, como pelo lazer. entretenimento, né? Porque é uma coisa muito bonita mesmo, muito Pois é. curiosa, que quase não tem por aí, né? Não. E assim, a gente, no Centro-Oeste, eu não sei se eu posso afirmar. Eu vou afirmar isso agora, mas me perdoe, tá? Uhum. Porque, que eu saiba, no Centro-Oeste só Goiânia tem planetário. E Brasília. O de Brasília é um planetário vagalume. O pessoal chama assim, planetário de vagalume. Por quê? Porque ele funciona um tempo, estraga. Ah, Funciona tá. um tempo, para. Funciona, para. Uhum. Então ele fica muito nisso, assim, de funcionar e parar. E aí tem muita turma de Brasília que vem assistir sessão no nosso. Porque o de lá não tá funcionando. Tinha um projeto, um planetário em Barra do Garça, mas eu acho que não foi pra frente. Seria legal. Não seria, né? O pessoal precisa. O pessoal vem muito de Minas, às vezes, lugar que, assim, Nossa. Belo Horizonte tá mais longe do que Goiânia pra eles. Assim, alguns lugares, né? Então o pessoal vem. Ali na divisa com Goiás tá mesmo, tá bem mais longe. Você pegar esse pedacinho ali, Uhum. perto de Tumbiara ali, o pessoal tá mais perto de Goiânia. Então vem pra Goiânia do que ir pra capital, né? Tem muito isso. O pessoal vem de Tocantins, Nossa, caramba. O longe. pessoal vem... E aí eu fico com dó, porque chega um pessoal desse, assim, que andou uma distância tão grande pra assistir uma sessão e às vezes fala assim, eu tô com preguiça. Não dá. Não dá. Não dá, não posso passar uma sessão meia boca pra esse povo. Aham. Tem que fazer pelo menos o jus ao esforço deles, né? Sim. Aí acontece muitas vezes, né? A turma saiu de lá muito cedo, chegou na sessão, apagou a luz, apaga, assim, o povo dorme. Dorme de roncar. Tadinhos. Principalmente professor. O povo dorme mesmo. O que? Esse escurinho, esse silêncio aqui? Ar-condicionado, escurinho, a estrela. Pronto, o povo apaga. E fazer o quê? É justo também, a pessoa tá cansada, vai fazer o quê? Então, são situações, né? Acontece. Fazendo uma propaganda aqui do planetário também, de planetários em geral. É que a gente aqui que vive na cidade, né, em Goiânia, que é uma cidade grande, uma metrópole, mas até em outras cidades mesmo, como lá de onde eu vim, Caldas Novas, a poluição luminosa do céu já impede de a gente ver muita coisa. Por exemplo, a nuvem do centro da galáxia é uma coisa que não dá mais para ver na maioria das cidades. Até certas estrelas mesmo. E no planetário é uma oportunidade que a gente tem de ver aquilo que a gente tá perdendo, sabe? O céu como patrimônio, né? O céu como patrimônio que teve com a gente há 1 milhão de anos, né? Há 200 mil anos, desde que a raça humana surgiu. E que hoje em dia, devido às transformações da sociedade, né? Também não vou falar que é tudo ruim, mas devido ao modo como a gente vive hoje, é algo que tão simples, tão presente, sabe? Literalmente acima de nós que não dá pra ver. Mas então, o planetário talvez seja um lugar também pra você... necessário, né? Sim, você se conectar com essa parte da natureza. Às vezes é um pouco até melancólico, sabe? Você ter que ir pra uma projeção pra ver aquilo que tá logo acima de você. Mas também, por exemplo, é muito educativo, porque você leva uma criança pra lá e vê que o céu não você ensina ela a olhar pra cima, né? Pro céu e o que tem por trás daquelas luzes de poste, daquela fumaça. Então, acho que é uma experiência muito educativa para as crianças, para os adultos. Tem um outro ponto que, além de expor, é de poder simular os movimentos que a Terra faz. Né? Que o céu parece fazer, né? Também.
porque isso na natureza é um movimento muito lento, Uhum. demorado, né? E você não tem tempo para ficar a noite inteira com a turma para mostrar para eles que a trajetória do Sol de jeito que seja, no caso de dia, né? O Sol. Uhum. Para mostrar se você quiser pegar, por exemplo, assim, como é que vai ser a trajetória do Sol no verão? Como é que vai ser a trajetória do Sol no inverno, em Goiânia? Uhum. No planetário a gente consegue isso em 5 minutos. É, tem gente que, assim, de noite amanhecer, escurecer é uma coisa que a gente vive todo dia, mas tem gente que não sabe que, dependendo da estação do ano, o dia dura mais ou dura menos. Exato. E que o sol vai mudando de posição ao longo do ano. Isso, e como a gente expõe, eu vou falar da minha experiência, né? Como eu fui ensinado na escola que o Sol nasce no leste e se põe ao oeste, eu imaginava que o Sol passava pelo alto do céu, lá no zênite, todo dia, ao Uhum, meio-dia. pelo meiozinho Pelo certinho. meiozinho certinho, Uhum. né? O planetário a gente consegue mostrar, falar, não é bem assim. O Sol faz isso em Goiânia, ele até faz isso em Goiânia, mas em Uhum. 2 dias bem específicos. Sim. Só nesses 2 dias. O resto, não. Tá? E o planetário a gente consegue mostrar não só em Goiânia, o mundo inteiro. Posso Uhum. mostrar. E aí teve uma vez uma criança me perguntou assim: o sol da meia-noite, né? Uhum. Na época eu não sabia. Por causa dessa deficiência, né? Assim, da, da minha educação na escola, né? Sim. Não vou dizer nem no ensino superior, mas na escola, né? Uhum. E aí depois é que eu fui procurar saber o que era o sol da meia-noite, como é que era. E que no planetário a gente consegue simular também. Ah, caraca. É, Legal. mostrar o sol da meia-noite. Contar, por exemplo, eu quero saber qual vai ser o período do dia hoje, sabe? Então, eu posso levar o sol no meio-dia, lá no alto do céu, Uhum. e contar o tempo e ver se que tempo que vai levar. Então, eu posso saber isso lá no planetário. Lógico que não vai ser preciso, exatamente preciso, porque ali é uma reprodução, Sim. mas é bem próximo. Então, o planetário ele é necessário, assim, nesse sentido, né? Não só de fantasiar. Aí tem essa discussão também. Qual seria, né, a necessidade? Será que é para fantasiar uma pessoa, dela ver e achar bonito o céu, ou se é para ensinar? Uhum. E que parte, como que eu equilibro isso numa sessão entre fantasiar e ensinar? Uhum. Para não ficar uma sessão que não fala nada, e para Sim. não ficar uma sessão que fala demais e não deixa a pessoa achar o céu bonito. Assim. O céu é Uhum. só uma coisa assim para ela estudar, tá? Aula. Planetário como sala de aula. Sim. Então tem muita discussão nesse sentido, assim, e muito campo de estudo também, Uhum. que era o que o professor Juan estudava ultimamente, né? Assim, nos anos finais da vida dele, dos espaços não formais, né? Perfeito. Pode falar um pouquinho pra gente sobre a seção atual do planetário? É, Sobre o que ela fala? ultimamente a gente tem trabalhado assim com aproximadamente umas 4 sessões. Uhum. A gente divide sessão entre sessão infantil e adulta. Uhum. A sessão adulta, para quem pensou bobeira, é sessão que não seja infantil, é considerada sessão adulta. Então, a gente aborda uma linguagem diferente, assim, não é uma linguagem com a voz voltada para criança, com Uhum. personagens infantis e os conceitos também. Então, a gente tem algumas sessões que a gente toca em relatividade, que vai falar mais da origem do universo, da evolução, depende da sessão. Uhum. Aí essa sessão que a que a gente tem trabalhado na sessão pública é uma sessão que ela foi construída em módulos. Então, a primeira parte da sessão a gente faz a identificação
das principais estrelas e constelações da estação do ano. Uhum. Então, foi há um tempo atrás para mostrar. Não sei se é o céu de agora, tá? Porque eu não passei essa sessão, então também não lembro. E aí, o Orion, por exemplo, tá no céu. Então a gente mostraria Orion, o Touro, Gêmeos, a nebulosa. E aí, depois de fazer essa identificação do que está visível no dia, a gente faz uma viagem pelo sistema solar, que é o que as escolas pedem muito, que é mostrar os planetas. Sim. Então, se não tiver planeta, não fica interessante para a escola. Aham. E aí, muita gente também quer ver planeta Sim, lá também, sim. quer ver falar. Ah, é bem legal. Então, nessa primeira parte, tem a identificação do céu, tem o anoitecer clássico primeiro, né? O anoitecer clássico é o anoitecer com a música do Zaratustra, com a trajetória aparente do Sol, e depois, a partir da viagem, aí essa sim já é comum para qualquer época do ano. E a viagem simula uma viagem pelo sistema solar e passa. Eu estou tentando lembrar se essa sessão ela faz do centro do sistema solar para a extremidade. Não, é o contrário. Essa sessão ela faz o contrário? Essa eu vi, é do contrário, Do contrário, de fora pega- pra dentro. Pega de fora para dentro? Aham. Ah, tá. É porque ultimamente eu tenho passado a sessão de Marte, Sim. que ela faz de fora para dentro também, mas aí eu não lembrava. Aí, pois é. Então, isso também é uma outra questão que o pessoal se depara, né? Ah, eu tô saindo da Terra. Aí eu vou ensinar os planetas, e aí eu vou simular uma viagem pelo sistema solar. Eu vou passar pelos planetas na ordem certinha? Tá certo isso? Porque os planetas não estão alinhados no sistema solar. É. Mas como é que você vai fazer? Ah, mas é lúdico, né? Ué, então, como é que você ensina? Eu tô passando por Saturno, aí agora eu vou passar por Marte, depois eu vou em Júpiter. Não, gente, a gente vai Aí decolar lascou. aqui, aí daqui 3 meses vocês voltam que a gente vai ter chegado em Marte. Então são algumas coisas que são problemas que a gente se depara nas sessões, no próprio ensino de astronomia, e que acaba aparecendo no planetário também. Aham. Numa sessão, na operação da máquina, né? E aí, nesse caso, o Goiânia a gente a gente tem um projetor que é uma gambiarra para fazer as imagens, que é o que a gente mais passa perto de um projetor digital, que é um projetor que a gente usa ele para expor os planetas em si, né? Se a gente puder pegar assim, eu quero mostrar agora, a gente tá passando por Saturno. Aí mostrar o desenho do Saturno. Sim. Grande, assim. Se a gente estivesse vendo ele bem de perto. Ah, aquelas animações que passam nessa seção do céu de Goiânia é desse projetor, então, menor. Isso. Que é um projetor, uma gambiarra, que ele é um retroprojetor. E no lugar da transparência, para quem conhece retroprojetor, que já é um trem de museu, né? No lugar da transparência, a pessoa colocou um monitor de computador. Só a tela, sem a parte... É porque ele é animado, né? Tipo, as coisas girando ali. Isso. Aquela animação vem do vídeo. Retroprojetor, só me tira uma dúvida, é tipo aqueles equipamentos que tinha na igreja antigamente? Isso, transparência. Que passava o hino assim na parede? Isso. Ah, entendi. Exato. Aí, o nosso projetor tem um problema desse, né? Dessa gambiarra. Tem um problema que é um problema da ordem, assim, de engenharia mesmo, da parte, assim, do conceito da física. Porque nesse retroprojetor, o que acontece? A luz, ela vai ser colimada numa lente, a lente vai convergir essa imagem, aliás, a luz passa pela transparência, tem uma lente embaixo, né, mas não vem ao caso. A luz passa pela transparência, ela vai convergir numa lente. Olha, ela vai passar por uma lente convergente. Essa lente ela vai convergir a luz
num espelho. E aí o espelho é que vai projetar a luz na parede, no obstáculo que você estava projetando. Só que esse projetor, eles trocaram a ordem pela questão dele ficar inclinado. E aí a luz sai da transparência, que no caso é o monitor, vai para um espelho, e depois do espelho ela é colimada. Só que esse espelho, ele está inclinado, ele está na diagonal. Não existe você não está colimando primeiro, você não está transformando a luz, concentrando a luz em um ponto para depois ela ser refletida. Entende? Então a gente não consegue dar uma definição muito grande na imagem. Esse é o grande problema da gente com um projetor de imagem. A gente mostra vamos supor, Marte, o desenho de Marte, o desenho de Júpiter, mas não fica um desenho muito nítido, porque o nosso projetor não permite. Outro problema que a gente tem é a posição que o planeta, que essa imagem vai bater na cúpula. Nossa cúpula é uma cúpula semisférica, e é difícil dizer isso sem um desenho, talvez, ou sem mostrar lá, mas entenda que esse projetor, ele está na periferia da cúpula. Está mais perto. Mais perto do canto. Mais perto do canto, da borda, né? E aí ele vai projetar no alto do céu. Dependendo da altura que a imagem bata lá, o planeta pode ficar achatado. Vai ficar distorcido, né? Vai ficar distorcido. O anteparo não é reto, ele é curvo, né? Isso, a distância varia. Então, tem lugar que vai dar foco, tem lugar que não vai dar foco, e tem lugar que uma imagem redonda vai ficar elíptica. Então, a gente tem que meio que projetar ela elíptica para ficar redonda. Para ficar redonda na tela. Então, isso vai muito de teste. Sim. E aí, eu nunca fiz isso, porque eu não mexi com parte de produção de sessão. Mas eu acompanho e vejo isso lá. E aí toca no meu serviço quando eu tenho que posicionar o projetor. Às vezes tem que trocar a lâmpada, tem que fazer alguma coisa. E aí eu tenho que voltar o projetor para uma posição que não distorça a imagem. Então tem um pouco esses detalhes, né? E as sessões em si, sabe, que a gente vai ver é produzido lá no planetário mesmo, ou vem de fora, vem de outro lugar? Ou são vocês quem programam mesmo? Eu tô tentando pensar mais... Porque tem algumas sessões que vieram de fora. A comunidade astronômica, a gente... antigamente, né, quando a maioria do pessoal tinha projetor de eletromecânico como o nosso, então dava certo de você trocar sessões. Eu saiba, a Goiânia, ela fez... É porque tinha uma turma que era boa de fazer sessão, só que essa turma aposentou há muito tempo atrás. Que era o professor Cláudio. Fez muitas sessões. O Juan, ele não fez sessão. Ele não chegou a fazer nenhuma sabe? Acho que ele assessorava o pessoal a fazer sessão. A gente tem tem uma sessão antiga, que é a sessão do Príncipe Sem Nome, que essa veio do Rio de Janeiro, do Planetário do Rio. E há uns anos atrás, a gente teve um trabalho de atualizar essa sessão em as animações. Então tinha um bolsista lá da parte gráfica que fez o trabalho de transformar o slide do príncipe, que antes ficava paradinho no céu, e a locução, aí transformou, deu movimento para ele, fez um desenho vetorial, conseguiu fazer o príncipe mexer a boca, coisa que não acontecia antes. Essa sessão veio do Rio de Janeiro. Acho que a sessão do Tainá, acho que é uma sessão de origem nossa, assim, do planetário daqui, também já muito antiga, que teve esse trabalho, teve umas 2 etapas de modernizar essa sessão.
E a última sessão que a gente fez, que foi meio construída durante a pandemia, com muito custo, com muita reunião, muito esforço, foi a sessão do Descobrindo o Sistema Solar. Essa sessão que a gente faz ela hoje em módulos, né? Uhum. Que tem essa primeira parte da identificação, que ela acabou ficando uma sessão meio que se faz 4 sessões, né? Faz a sessão para o inverno, a sessão para o verão e tal, Aham. para a estação do ano, e o final é o mesmo, né? Então você tem, bem dizer, uma sessão, mas que ela é feita modular, ela vale por 4, né? Uhum. Então, a sessão do Viagem ao Planeta Vermelho também é uma sessão muito utilizada. Descobrindo o Sistema Solar, Tainá, Príncipe Sem Nome, Uma Aventura no Céu. Acho que são as principais que a gente usa hoje. Uhum. Algumas que foram descontinuadas, porque às vezes os conceitos não estavam bons, por exemplo, 3C273, ou que as imagens não tivessem boas, né? Viagem à Nebulosa de Orion, que é uma sessão que eu gosto muito, só que ela hoje ela não cabe, porque ela é de uma narração muito formal e muito clássica. Então, não dá hoje pra você ter uma sessão dessa, assim. Uhum. Nos anos 90, beleza, o pessoal aceitava. Agora, hoje, o pessoal não aceita mais, assim, com aquele locutor, com aquela voz, assim, de Aham, rádio. sim. A música clássica. O pessoal reclama muito, que ela é muito lenta. Entendi. Mas, em termos... Eu gosto muito, sabe? Eu prefiro. Aí acabou sendo descontinuado, talvez por isso. Uhum. Culpa do TikTok, como sempre. O pessoal... E é difícil pra gente competir. Eu penso que é melhor nem competir, sabe? Porque a gente não vai dar conta. Aham. O nosso projetor lá, a gente não vai dar conta de competir e trazer uma coisa que pisque, que tenha uma animação, porque o nosso projetor ele é engessado nisso. né? Mas ver uma coisa pela telinha do celular é uma coisa. É diferente de ver, nossa, naquela cúpula do planetário. O equipamento em si, ele é muito bonito. Você vê ele. Às vezes você tira os olhos da cúpula e olha pro projetor. Ele funcionando é muito legal, sabe? A minha frustração quando criança, porque eu assisti a sessão, eu fui lá no planetário, eu devia ter assim menos de 10 anos. A minha frustração foi não ter visto a máquina funcionar. Eu fui lá Uhum. e eu lembro de criança de eu ver a máquina antes da sessão e depois durante a sessão ficou tudo escuro, eu não vi a máquina funcionar, eu fiquei chateado. Uhum. Então, aí muitos anos depois, né, a mesma máquina. Quem diria? Quem diria? Não queria imaginar. Sim, pois é. Quer falar alguma coisa, algum recado, algo que eu esqueci de perguntar, que você queira falar? Agora que eu lembro, não, mas assim, já que deu a oportunidade de fazer o convite para o pessoal assistir uma sessão pública nossa, tem as sessões agendadas também. Uhum. Pode ligar lá na secretaria, a secretaria vai informar melhor. Procurar nosso contato nas redes sociais, no Google Maps, onde quer que seja, só procurar a gente lá, Planetário. Vai aparecer Planetário de Goiânia, Planetário Juan, Bernardino, alguma coisa do tipo. Não vou dar o telefone, porque vai que o telefone mude daqui a um tempo, né? Uhum. Então fica vencido. Mas tem as sessões agendadas e tem as sessões públicas, que hoje elas são toda quinta-feira à noite. Então, às 19h30, pode chegar lá. A bilheteria ela abre às 18h30 para vender o ingresso. Enquanto tiver vaga, a gente vai vendendo até a sessão às 19h30. Uhum. Só vende pessoalmente no dinheiro, né? Por enquanto, Atualmente. por enquanto Atualmente. a gente tem trabalhado para receber de outras formas. É Uhum. uma vontade nossa Sim. que a gente não receba dinheiro mais. É complicado porque a gente tá lá praticamente fazendo uma cortesia Uhum. e o pessoal xingando a gente, falando que a gente tá desviando dinheiro. Meu que Deus. É difícil. E é melhor, assim, finge que não escutou, Aham. porque
assim, se parar para pensar o faturamento do planetário e o salário de um professor da UFG, o planetário fatura menos do que o professor. Sim, sim. Então, Porque o ingresso, atualmente, ele é muito barato, o né? ingresso hoje inteiro é 10 a meia a 5 reais. Então, a gente não é para. O planetário não existe para ganhar dinheiro. Uhum. A gente não tá lá para ganhar dinheiro. É para fazer extensão, é para atender a comunidade. E esse dinheiro a gente pede esse valor muito pela manutenção Uhum. do projetor, manutenção do planetário em geral, os projetos que a gente participa. Por isso. Manutenção predial também, né? Vocês Predial, usam né? dinheiro pra fazer a cerca lá em cima do Isso. poço, do trenzinho. Isso, a gente fez a cerca, tem um cano de água que estoura, a caixa d'água que tá furada. É para isso que esse dinheiro existe. Então, diferente se você for num cinema, que chegar lá, a inteira deve estar aqui uns 30, 40 reais, eu não lembro. 40 reais, quase, a maioria dos cinemas. E é inacessível você pensar para uma família, né? Aham. Chegar uma família, levar uma família, um pai e duas crianças no cinema. Uhum. Mas o lanche, ele gastou uns 200 reais no dia. Família que tem essa condição Pois é. de gastar 200 reais em um dia, né? Então, o planetário não, torna acessível, porque ele vai pra lá, ele vai gastar 20 reais, vai assistir, a família inteira vai sair satisfeita, né? Uhum. E às vezes até melhor do que um cinema que não vai ensinar nada, né? Então, mas cada arte no seu lugar, sem... Os últimos filmes da Marvel aí, ó, tá melhor pro planetário. Pois é. Mas é isso, assim, deixar o convite, o pessoal assistir a sessão. Se quiserem nos visitar, estamos lá. Se quiser, às vezes, só ir lá, falar, eu quero ir lá, só ver, não precisa nem passar a sessão, só quero ver o projetor. Pode chegar, a gente vai te receber. Tá? Legal. É isso. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer te conhecer mesmo. Como eu disse, várias pessoas pediram muito pra te trazer, pra gente ter essa conversa. E foi muito legal mesmo. Volta aqui mais vezes. Obrigado pelo convite. Se você tiver algo que você queira compartilhar com a gente, o espaço está sempre aberto. E é isso, pessoal. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Agora a gente vai buscar ter uma periodicidade maior nas nossas postagens e vai ser muito bom ter todo mundo aí nessa nova fase. Professor Gustavo, obrigado demais. E é isso, eu vou deixar os contatos, as redes assim do Planetário na descrição do episódio, o site, as redes sociais, tudo certinho. E vocês sigam lá. Até a próxima. Certo, obrigado. Até mais.